visita, no final do culto, ali no cantinho, tem uma lembrancinha, um presente para você. Não saia sem pegar o seu presente. Amém? Como vocês estão hoje? Opa! Alguns estão bem, alguns estão tranquilos. E você que nos acompanha nas redes sociais, que o Senhor te abençoe também. Meus amados, lembre-se que cada um de nós é responsável pelo cultivar a sua espiritualidade. Quando uma pessoa fica culpando os outros, ela nunca muda, porque os outros são culpados. Ah, porque eles não me visitam. Ah, porque eles não conversam comigo. Ah, porque eles não fazem isso por mim. Você nunca vai mudar, porque os outros são culpados. Mas quando você olha para a sua vida e entende, não, eu preciso mudar, porque as minhas decisões afetam a minha vida, e o que eu faço com aquilo que falam a meu respeito, vai tocar a minha vida. Aí você está abrindo o teu coração para aprender e para mudar, porque todos nós precisamos mudar. Quem opera essa mudança é Deus, através do Espírito Santo. Mas nós temos que ser intencionais. Então, quando nós vamos diante de Deus e pedimos, Deus, me mostra o que eu não estou vendo, me mostra o que precisa mudar. Ele vai mostrar. E aí, o que você vai fazer quando Ele mostrar? Vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai ser intencional em dar passos em direção à mudança? Por exemplo, às vezes você vem aqui numa reunião e você diz, puxa, ninguém fala comigo, ninguém me abraça, mas por que você não vai até alguém, não dá um sorriso e cumprimenta aquela pessoa? Por que você não fica um pouco depois do culto conversando e conhecendo as pessoas? Faça a sua parte, faça a sua parte. Se envolva nas atividades da igreja. Nós temos células, sim, são as reuniões nas casas, pequenos grupos, um lugar de ativação, onde você poderá não só travar relacionamentos abençoados, e é uma escolha sua, porque você pode fazer outras coisas. Você pode assistir televisão, você pode jogar futebol, ou você pode ir na célula. A escolha é sua. E se o problema é trabalho, ore ao Senhor e Ele vai mudar as coisas, ou Ele vai fazer com que abra uma célula quando você pode, quando o teu trabalho permite. Então, as dificuldades existem para serem trabalhadas e removidas, e depende de mim e de você. Ficar reclamando, falando, não vai resolver. E só transfere para os outros uma responsabilidade que é minha e sua. Quem que deve mudar? Os outros ou eu? Eu. E quem é responsável pela minha mudança? Sim, cada um é responsável por mudar a sua vida. Então, deixe a murmuração de lado. Deixe essa falação de lado e vá em direção à solução. Vá em direção aos relacionamentos. E persevere. E hoje nós vamos falar sobre isso, perseverança. Porque a perseverança é uma das características, é um princípio, e é uma das características muito importantes para você ter uma vida cristã vitoriosa. Esse perseverar, esse permanecer. Você sabia que Cristo entendia tanto disso que Ele permaneceu na vontade do Pai e por isso permanece para todo sempre. Isso está escrito em 1 João 2,17. Porque Ele permaneceu na vontade do Pai, Ele permanece para todo sempre. Ele permanece na sua vida? Ele não permanece nas nações? Você não está vendo o que está acontecendo por aí? Ele permanece. Mas é importante que você permaneça na vontade de Deus. Em Lucas, a palavra do Senhor diz que pela vossa perseverança ganharei as vossas almas, mostrando essa necessidade de sermos fiéis até o fim. Nós somos aquele povo que não desiste de Deus, que não desiste dos caminhos de Deus, que não desiste do propósito de Deus, mas caminha dia após dia em direção ao rumo da estatura de Jesus Cristo. Então vamos ler esse texto. Eu quero ler esses dois textos com você. Primeiro, o texto de João, capítulo 15, de 1 a 17, e depois 1 João 2, de 1 a 6. Eu vou acompanhar aqui, vai ser possível mostrar ali, ok? Na NVI, certinho, nova versão internacional. Então lá diz assim, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor? Deus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, quem que é o ramo? Quem que é o ramo? Toque assim, ó, faça assim, eu sou o ramo. Eu sou o ramo.
Isso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A pastora Mônica pregou sobre isso. Usou aquela tesourinha e usou as plantinhas aqui. Quem viu, gravou, nunca mais vai esquecer da tesourinha que vem para cortar quando é necessário uma disciplina, porque nós não estamos dando fruto. E quando poda, porque nós estamos dando fruto, e a poda faz com que você fique mais viçoso, mais forte e dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha só. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quem deve se esforçar para permanecer nele? Quem? Eu. E ele permanecerá em você. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito. Promessa do Senhor. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Ó, Deus já está falando, presta atenção. Porque às vezes você não entende, por que Deus não responde minha oração? Por que Deus não responde minha oração aqui disso? Aqui explica por quê. Muitas vezes a palavra dele não permanece em você, você não vive a palavra. E aí como é que você vai ter a resposta? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aos olhos de Deus, quem é discípulo de Jesus? Segundo o texto. Aquele que dá muito fruto, esse é discípulo de Jesus. Lembrando que o fruto que ele fala é fruto do Espírito, os 9 gomos do fruto do Espírito, e fruto que permaneça. Então nós temos que dar ambos os frutos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem... Dar o quê? Então, Jesus nos escolheu para a gente ir e dar fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Agora vamos lá para 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao 6. Diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos orar. Amado Espírito Santo, abrimos o nosso coração para o teu ministrar. Porque este é o meu respirar, Senhor. Esse é o nosso respirar, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, que inspirou as Escrituras, que nos guia em toda a verdade. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Nesses dois textos, quando você vai ao encontro deles, você deve procurar palavras que se repetem. Porque normalmente quando ele insiste em algo, ele está chamando a nossa atenção com relação a algo que eu e você precisamos fazer. E nós vemos ao longo desse texto, dos dois textos, a palavra permanecer, a palavra perseverar. Esse ficar firme. Esse manter a posição independente das circunstâncias. Esse permanecer enquanto outros estão abandonando. Eu estava com meu filho e minha esposa, nós estávamos vendo um programa desses de competição, né? Os 100. Como é que é os 100? O desafio dos 100, né? E eles chamaram pessoas de diversas especialidades, porque as provas eram físicas, demandavam esforço, e tinha escalador, tinha bombeiro, tinha atletas de diversas áreas. Eles começaram com 100. E aí começou as provas, e a primeira prova era uma prova de perseverança. As pessoas se agarravam numa grade, aquela grade subia, e elas tinham que permanecer ali o máximo que pudessem. Então, foi a primeira grade, foram 50 pessoas, e a segunda, e aí o tempo foi passando, e as pessoas começavam a despencar como fruta madura. E foi indo, e caía um, caía outro, e daqui a pouco ficaram 3.
E daqui a pouco ficaram 2, e daí aqueles 2 estavam ali. Pareciam que nem sentiram, daí um começou a olhar para o outro. Aí a coisa começou a ficar feia para ele. Um ficou olhando para o outro, daí começou a querer esconder, o outro olhava, daí, ele parece que não vai cair, ele não vai desistir, ficaram ali. E o mais perseverante venceu. E depois eles foram classificados dentro dessa perseverança. E depois vieram muitas outras provas. E em todas elas, o candidato precisava acreditar no seu potencial, mas ele tinha que ter uma mente forte, trabalhada, na qual ele decidia permanecer. E os perseverantes foram sendo contemplados a cada etapa. O interessante é que nós víamos algumas provas e olhávamos para o tipo físico da pessoa e falávamos, não, esse aqui vai ganhar porque ele está mais adequado, e a especialidade dele. E muitas vezes era um magrinho, raquítico, que aguentava o tranco, porque ele era forte interiormente. Isso vale para a sua vida também. A perseverança é uma boa característica, é daquele que acredita, daquele que não desiste, que vai, custe o que custar. E você sabe que Deus se agrada quando vê isso no coração de um filho, de uma filha dele. É por isso que ele fala, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, para quem que ele deu essa vitória? Para mim. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver as vitórias vindo. Mas o perseverante, ele passa por lutas porque ele vai vendo as pessoas desistindo, às vezes pessoas próximas, às vezes amigos, gente que ele considera, nossa, mas esse era muito forte, está desistindo, e euzinho, como é que fica? E Jesus fala, permaneçam. E ele quis nos dar algumas dicas de como nós podemos ser vitoriosos, onde ele começa dizendo, permaneçam em mim. Repita comigo, permaneçam em mim. Esse permanecer é ficar ligado nele perseverantemente. É não desistir de buscá-lo. É ter seu tempo devocional em dia, todo dia, naquele horário, ou em algum horário, mas todo dia, buscar, estar conectado com ele. É não se permitir que outras coisas tirem você da presença de Deus, que distraiam você. Você decidiu, ele é o primeiro lugar e eu vou permanecer aqui. Desliga o celular, desligo isso. Eu acordo para trabalhar muito cedo, acordo mais cedo, vou buscar a presença de Deus. Ou busque à noite, mas tenha o seu tempo. Nós estamos num processo na célula de práticas espirituais, onde nós estamos incentivando as pessoas a desenvolverem seu relacionamento com Deus. E para desenvolver um relacionamento, você tem que passar junto com aquele que você quer se relacionar. Você quer conhecer a Deus, você tem que passar tempo de qualidade com Ele. Não é só os cultos do final de semana, não é só aquela oração de gratidão pela sua refeição. Não, é ter tempo com Ele. Sabe, amados, em alguns momentos eu chego na presença de Deus e falo assim, Deus, hoje eu não vou pedir nada. Eu estou aqui só para ouvir. Fala que o teu servo escuta. E eu deixo a música tocando e fico ali. Às vezes ele fala, às vezes ele fica quieto. E se ele ficar quieto, eu me deleito na presença dele, porque é gostoso. Quando você faz isso, pastor? Quando eu separo o tempo, intencionalmente para isso. Porque tem dias que a gente atende uma pessoa após a outra, é uma correria, e se eu não buscar este tempo intencionalmente, se eu não colocar ele na agenda, não vai acontecer. E ele vem em primeiro lugar. Até porque, que tipo de conselho eu vou dar para uma pessoa, a não ser o que vem do coração de Deus? Que tipo de orientação? A minha vida, a sua vida depende de Deus, então permaneça nele, intimidade, relacionamento, é necessário tempo de qualidade, e é intencional. Como anda a sua devocional com Deus? Você tem dedicado tempo para ouvir a voz de Deus, para conhecê-lo, refletindo na sua palavra, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do seu espírito, da sua alma? Sim, porque há diferença, só desenvolvendo o relacionamento você vai saber a diferença. Porque de repente a voz é da sua impulsividade, do seu desejo.
E esse conselho é melhor do que o conselho de Deus? Não. Quem afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Ora, esse é um outro aspecto. Você está perto da luz, você vai refletir a luz. Você tem relacionamento com Deus, você tem relacionamento com Jesus, você tem relacionamento com o Espírito Santo, você vai ficar cada vez mais semelhante a Ele na sua conduta, nas suas ações. Aí é coerente. Se você diz estar nele, você deve andar como Ele andou. Como Ele andou? Ele andou em santidade, em pureza, em verdade, em humildade, e por aí vai. Isso tem que aparecer na sua vida. Quando as pessoas veem Jesus na sua vida, elas estão vendo você seguir os passos de Jesus. E daí elas sabem, essa pessoa andou com Deus. Nossa, ele esteve com Deus, ele está cheio de Deus. Tem alguma coisa diferente que ele está carregando, ele está exalando mais o perfume de Cristo. E eu permanecerei em vocês. Quem permanece nele, permanece na videira. Aí você fica mais sensível à voz do Espírito, porque você entende que não é só naquele momento de oração, não é só naquele momento de reflexão na palavra. Ao longo do dia, Ele vai falando com você, através de circunstâncias, pessoas, situações. E tem momentos que Ele pega, olha isso aqui, olha o que está acontecendo, presta atenção. Ou então, meu filho, olha por essa situação. Está vendo aquela pessoa, vá até Ele, fala isso. Ele vai te usando. Às vezes só para ouvir alguém está desesperado, aflito, só precisa falar. Você já ouviu falar da cura pela fala? Então, às vezes Deus quer que você trabalhe na cura, só ouvindo o que a pessoa tem para falar. E quando ela fala, ai que alívio, puxa, você parou para me ouvir? Obrigado, porque você deu o meu tempo. O tempo está cada vez mais escasso, é um bem precioso. E quando alguém cede seu tempo para ouvir alguém aflito, que coisa extraordinária. Mas a gente faz isso mediante um impulso do Espírito Santo. E se nós permanecemos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, ele diz que nós vamos dar muitos frutos. Você tem dado muitos frutos? Só reflita sobre isso. Porque se você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a consequência espiritual é que você dará muitos frutos. Pessoas buscarão você. Pessoas vão querer ouvir o que sai da sua boca porque eles sabem que vem da parte de Deus. Ou simplesmente porque está com você traz paz à alma dela. Puxa, como é bom ficar com você. É tão gostoso. Vocês já ficaram com aquela pessoa que parece que a hora não passa. É tão agradável estar com ela. Passa 1 hora, 2 horas. Nossa, já deu 3 horas, eu nem percebi. Agora tem algumas pessoas que quando você passa o tempo com ela, parece que você conta cada segundo. Ai meu Deus, o tempo não passa, socorro, meu Deus. Já tiveram esse tipo de experiência? Eu estou vendo alguns dando risada. Pois é. Porque a pessoa que nos edifica, nos preenche com algo. E cada um de nós carrega algo da parte de Deus. E isso é perceptível. Principalmente se você é sensível espiritualmente. Pastor, mas como eu me torno mais sensível espiritualmente? Se voltando para as coisas do Espírito, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se você é uma pessoa que vê televisão o tempo todo, escuta esses sons, essas batidas o tempo todo, se você faz o que todo mundo no mundo faz, você vai ser sensível à voz do Espírito? Não. Você precisa de momentos de quietude para desenvolver a sua espiritualidade. Você precisa de tempo na presença de Deus, daí Ele vai te ensinando. Ele vai te mostrando e você vai percebendo, porque Ele te ensina, mas é um processo dentro de um relacionamento, é o permanecer em Cristo. Agora Jesus diz, quem não permanecer em mim, será jogado fora, secará e será lançado no fogo. Vocês já viram uma pessoa seca? Ou já estiveram perto de uma pessoa seca? Meus irmãos, é horrível. E dá para sentir quando a pessoa está seca, sem vida. Parece que está morta, de fato está. Então, se você intencionalmente não permanecer em Jesus, dia após dia, se aquilo que você ouve, se aquilo que você lê não te edifica e te leva para a presença de Deus, pode acontecer um esvaziamento. Porque aí você não dá lugar ao Espírito Santo, não dá lugar à voz de Deus, você vai dar lugar à voz do mundo. Você vai ouvir o mundo. Pastor, mas como eu lido com isso?
eu quero te dizer que quando você é cheio de Deus e permanece nele, Ele protege os seus ouvidos, Ele protege o seu coração. Sabe, eu estou num momento que eu estou fazendo uma dieta e atividade física todo dia, uma questão de saúde. E você vai nessas academias, tuxe, 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 tuxe. Deus blinda o meu ouvido, não preciso nem usar botar um som aqui diferente, né? Mas é até indicado para você, né? Coloque um aparelho e coloque músicas gospel, música de adoração ao Senhor, né? E vai malhar, vai fazer a sua parte, vai cuidar do templo do Espírito Santo. Mas, pela convivência com Deus, eu vou nesse lugar, essas músicas, entra e sai, não me afeta. Eu entro falando com Deus, fico falando com Deus, saio falando com Deus. A gente atinge um estado de comunhão com Deus que o mundo não pode interferir. Mas isso é desenvolver relacionamento. Agora, claro que é melhor para você estar ouvindo louvores ao Senhor, se enchendo da palavra de Deus, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ah, pastor, isso não é fanatismo? Não, meu amor. Isso é fé, isso é estilo de vida. Se você vê nosso procedimento, a nossa fé, você vai nos chamar de fanáticos, mas eu sou coerente com a minha fé. Eu vivo o que eu creio, eu prego o que eu vivo. Não pode ser diferente para permanecer nele. Jesus diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos seus mandamentos. Como é que você vai obedecer se você não conhece? Você tem que ser cheio da palavra de Deus para então obedecer a palavra de Deus. Como é que você conhece a palavra de Deus? Alô, vocês estão aqui? Como é que você conhece a palavra de Deus? Lendo, ouvindo, refletindo, degustando, é assim. Então, se você conhece a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, aí sim, você pode dizer que conhece a Deus. Porque tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas não ama seu irmão. Então ele é mentiroso. Que o amar é uma intenção seguida de atitudes. Não é porque a pessoa é boazinha e te faz o bem. Não, é porque você decidiu amá-la. E sabe, meus irmãos, mas pastor, você não tem esse tipo de problema. Tem pessoas que eu decidi só amar. Eu nem discuto com ela. E a gente tá família. Que a pessoa é difícil. Sabe tudo, sempre sabe tudo o que fazer. Não está aberta a receber conselho. Deus tomou uma decisão, vou amá-la. Então eu chego, abraço, beijo, oi, tudo bem e tal. E fico ali, dou atenção e ouço as demandas dela. Porque eu não preciso ter razão. Eu preciso amar e servir meus irmãos. Agora, se você precisa ter razão, você vai ter dificuldade de desenvolver relacionamentos. Porque sempre vai aparecer alguém com mais razão que você. Você não abre mão dos princípios, mas razão. Como a nossa visão das coisas é parcial, esse é um outro aspecto da vida que às vezes a gente não se toca. Nós só sabemos das coisas ou conhecemos por ver e ouvir. Isso quer dizer que a nossa percepção do mundo é parcial, ela não é completa. E às vezes ela pode ser até equivocada. Mas Deus conhece pela intenção do coração. Deus conhece na integridade. É por isso que, se você andar perto de Deus, Deus pode até revelar o coração das pessoas para você. Aí é diferente. Aí tem profundidade. Por isso, eu aconselho você, rejeite a sua justiça própria, rejeite a sua razão e vai fazer a obra do Senhor. Não perca tempo mais com essas coisas, não. Faz o que o Espírito te ensina, o que Ele te dirige. Nesses dias de festa do Espírito, o Senhor quer nos elevar espiritualmente. Entenda, Deus nos convidou a participarmos dessa festa, porque Ele quer que a gente cresça espiritualmente e suba de nível no nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele quer se revelar a mim e a você com mais profundidade. Por isso, felizes os que estão podendo vir todos os dias aqui, porque a cada dia estão recebendo algo, uma porção da parte de Deus. Felizes os que são intencionais nisso e são firmes, resolutos, porque estão lutando para permanecer. Jesus diz, quem permanecer em mim, e aqueles que a minha palavra nele permanecer, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui que nós vemos
A diferença de alguns que recebem e de alguns que não recebem. Tem pessoas que pedem, mas a palavra de Jesus não permanece no coração dela, ela não vive a palavra de Jesus. Vai receber? A palavra do Senhor diz que quando nós pedimos alguma coisa, qualquer coisa segundo a vontade dEle, podemos crer que temos recebido. Se a palavra de Deus permanecer no seu coração, você vai aprender a pedir segundo a vontade de Deus. E aí você pode crer que receberá. Então vamos ver aqui uma coisa. Quando você ora por salvação de alguém, você está orando segundo o coração de Deus? Sim? Então você receberá, já pode crer que vai receber. Meus irmãos, eu sou prova viva disso. Orei 40 anos pela salvação da minha sogra. Já falei para vocês sobre isso. E eu e minha esposa clamamos pela salvação. E Deus a salvou. Parecia que não ia acontecer. E o tempo estava passando. Mas num dado momento, os céus se abriram, a mente abriu e ela se rendeu. E quando ela se rendeu, Deus já pegou e já levou. Porque Ele conhecia ela. Então, se você ora pela salvação de alguém, continue crendo. Se você não vê nessa vida, você vai encontrar com ela na glória. Amém? Amém? Permaneçam nele. É um desafio, é intencional, envolve esforço, envolve abrir mão de algumas coisas. Você quer permanecer nele, você vai abrir mão de algumas coisas. Porque não dá para você ser cheio do mundo e cheio dele, não tem espaço. Ou é ele, ou vai ser o mundo. Jesus fala nesse texto, permaneçam nas minhas palavras. Você precisa ter uma dedicação intencional de ler, meditar, refletir na palavra do Senhor. É interessante você ter um devocional escrito, onde você lê o texto, onde você vê o contexto para quem que era, o que era aquele momento, quais são os personagens envolvidos, o que esse texto queria dizer para as pessoas naquela época, o que esse texto quer dizer para mim nos dias de hoje, quando você traz a aplicação. Então você estuda um texto fazendo perguntas para ele e respondendo, até que, quais as promessas de Deus para a minha vida? E aí você anota lá, e aí você ora: Deus, a tua palavra diz, e o teu Espírito confirma que o Senhor tem isso para mim. Então muda o meu coração para que eu possa viver esse princípio, essa verdade. Somos limpos pela água da palavra. A água é como a água. Quando você lê as instruções dela, ela começa a confrontar você consigo mesmo. Ele diz: não, nossa, mas isso aqui ainda está presente, eu preciso tirar, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso ajustar, eu preciso me adaptar a essa realidade da palavra do Senhor. Porque nós vivemos pelo que a palavra de Deus diz. O que nós temos declarado? Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Uma grande dificuldade no meio evangélico, nos dias de hoje, é que muitos estão guiando as suas vidas pelo senso comum, pelo achismo. Alguém diz assim: está escrito na Bíblia isso, e a pessoa vai aceitando sem verificar. Se ela fosse alguém dedicada à palavra, ela já saberia: não, isso aqui não está escrito, porque muita gente está falando coisas que não estão escritas. Você já deve ter passado essa situação. Alguém começa a falar e você diz: não, isso aí não está escrito, não é isso não. E as pessoas vão aceitando porque tem preguiça de estudar, preguiça de meditar. E sabe, o Senhor diz a respeito do permanecer nas palavras, que uma das formas de demonstrar amor a Deus é obedecendo os seus mandamentos. Só obedece quem conhece a palavra. Se você não conhece, o que você vai obedecer? Você está vendo que é simples e tem que haver coerência? Se você é cristão, você conversa com Deus todos os dias e reflete na palavra. Se você segue os passos de Jesus, você vai viver o que Ele te ensina e vai aplicar na sua intimidade, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Deus vai estar em tudo. Você não pode separar. Não, essa é a minha vida secular, essa é a minha vida profissional e essa é a vida espiritual. Não, a vida espiritual está sobre tudo e influencia tudo. Só que a decisão de fazê-lo é sua. Você que é desafiado, todos os dias é isso. Lembrem-se que a fé vem pelo ouvir
e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais fé você agrega no seu coração. Romanos 10:17 fala a respeito disso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós vimos permanecer em Jesus, permanecer nas palavras dele e, por último, permanecer no amor dele. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Em 1 João capítulo 2 ele fala: quem ama o seu irmão permanece na luz. Esse é um desafio, porque às vezes Deus te chama para amar alguém que te faz muito mal. Mas é fácil amar quem te faz bem. O desafio é amar quem te faz mal. Só que se por amor a Cristo e obediência à palavra, você decide amar quem te faz mal, grande é o teu galardão, meu irmão. Grande é o teu galardão. E Deus está vendo e vai mover as coisas. Ele até pode dar o coração daquela pessoa para você. Por isso, Eva, não desista da sua irmã. Deus tem separado ela para você ganhar o coração dela. E Ele vai te dar as estratégias e ela virá. E você vai poder compartilhar do amor de Jesus. Peça a Ele criatividade. Como é que eu lido? Como é que eu faço? E decida amá-la. Amá-la. Simplesmente amá-la. Se Jesus fosse olhar para as nossas dificuldades e fraquezas, Ele nos amaria? Não, Ele simplesmente nos amou como nós somos. E por isso a canção diz para a gente ir para Ele do jeito que está. E aí Ele vai promover as mudanças. Mas sabe, o Espírito me disse que ela virá. Ela virá. Então persevere, porque ela virá. Nos braços de Jesus. E aí você vai conhecer uma irmã diferente. Porque Jesus muda tudo. Muda tudo. Não desista, não desista. Agora há mais uma palavra sobre esse assunto. Persevere, fique firme. Sim, meus irmãos, é uma situação, mas quem aqui não tem alguém difícil na família? Alguém resistente, alguém que você vê o jeito da pessoa, dá até nojo. Sim. No entanto, Deus colocou a imagem dele naquela pessoa, não se esqueça disso. Deus nos fez a imagem dele. A imagem de Deus está, mesmo naquela pessoa que você olha mais caída no meio da sarjeta, Deus colocou a imagem dele lá. Então, clame por ela, ore por ela, não desista. Aquele que obedece os mandamentos permanece no meu amor. Quando você é cheio da palavra do Senhor, você adquire uma capacidade de amar sobrenatural. Você começa a amar com o amor que Jesus ama as pessoas, você começa a ter a empatia como Jesus tem empatia pelas pessoas, você começa a se compadecer pelas pessoas. Você começa a entender a situação que ela vive, o quadro, por que ela é quem ela é. Deus te revela e coloca peso de oração. E você começa a orar e interceder por aquela pessoa como você nunca fez. Porque você permaneceu na palavra. E você vai ser cheio do amor de Deus. Agora há pouco, a canção foi Me Ama, né? Porque Ele me ama. E Ele diz para nós, amai-vos uns aos outros. Ele não está falando, ame o bonzinho, ame quem te faz bem, ame aquele que te ajuda. Não é isso que ele está falando. Ele falou, ame, independente da pessoa, ame, ame. Veja, Ele tem nos feito conhecer o que Ele está fazendo, através do seu Espírito. Muitos de nós têm recebido a revelação e a condução do Espírito Santo no seu dia a dia, nos seus afazeres. E quando isso acontece, é porque você é amigo, você não é mais cego. Porque Ele compartilha os segredos do coração dEle com aqueles que são amigos. Então se Ele fala para você, meu querido, estou querendo ganhar aquela pessoa para Jesus, e eu tenho uma estratégia, entra comigo nessa. O que você vai falar? O que você vai falar? Eu não vou não. Não, você vai falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me ajuda nas minhas fraquezas, mas eis-me aqui. E quem permanece no amor, vai entender quando Ele fala, eu o escolhi
para você ir e dar fruto. Muitos ainda não estão frutificando, porque não têm permanecido em Jesus, porque não têm permanecido na palavra e não têm permanecido no amor. Porque o amor dele nos constrange, o amor dele nos constrange a ir até as pessoas, a testemunhar, a falar, a viver este evangelho. Não mais como homens e mulheres do mundo, mas como filhos do Altíssimo na terra, como embaixadores de Cristo aqui na terra. Você ainda não entendeu que quando Jesus morreu por nós, nos salvou, Ele nos fez justiça de Deus na terra, nos justificou e nos fez justiça de Deus, manifestação da justiça de Deus na terra, para nós proclamarmos o Evangelho, falando e com as nossas ações? Você não entendeu ainda por que Ele te chamou embaixador de Cristo na terra? Nós fomos enviados e o reino de Deus é manifestado por mim e por você através das nossas ações e atitudes todos os dias. É quando você tem um bom relacionamento conjugal porque é intencional. É quando você trata os seus filhos com respeito, com amor, e os vizinhos estão olhando para a sua casa e falando: nossa, como eu admiro a sua família, como eu queria ter uma família como essa, e ali abre uma oportunidade para você falar: isso é assim porque Jesus é o meu Senhor, porque o Espírito Santo me conduz e porque a palavra dele me ensina. Está escrito: instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho que deve andar. Não seja como a mula, não seja como o cavalo, que tem que colocar aquela parelha e se desvia do caminho. Qual vai ser a tua decisão? Porque Jesus nos convoca a perseverar nesses 3 aspectos. E esses 3 aspectos vão fazer de você manifestação do amor de Deus, amigo de Deus, e você vai dar muito fruto se você permanecer nele, se você permanecer nas palavras dele e se você permanecer no amor. Feche seus olhos um pouquinho, reflita sobre isso. Eu peço que os levitas estejam subindo aqui ao altar, por favor. Você tem permanecido nele? Você tem se esforçado? Ou você está fugindo? Está buscando a sua vida, a sua vontade? Você tem permanecido nas palavras do Senhor? Meditando nelas de dia e de noite, cuidando para fazer conforme está escrito? Isso é fundamental. Você está permanecendo no amor dele? Você que já teve a experiência da revelação da cruz na sua vida, em que você viu o que Jesus fez por você ao morrer na cruz, em que você viu o amor constrangedor dele te pegando, onde você reconhecia: eu não merecia, eu não mereço nada, eu sou indigno, mas ele me amou. E você está aqui hoje porque ele te capturou, ele capturou o seu coração e te colocou num divino processo. Num divino processo. Fale com ele, converse com ele. Vamos adorar. Lamparinas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei
coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Agora, Jesus, quando voltou ao Pai, pediu que Ele enviasse o Consolador. Pediu que Ele enviasse o Espírito Santo, que convenceria o mundo do pecado. O pecado de não crer em Jesus, o pecado de rejeitar a Jesus. E pode ser que você ainda não tenha tido esse encontro com Jesus, e você pode ter a sua primeira experiência com o Espírito Santo de Deus, porque Ele que convence que você precisa de Jesus, que você precisa fazer uma aliança com Ele. E nessa noite eu quero convidar aqueles que não fizeram uma aliança com Jesus ainda, para fazerem uma aliança com Jesus, porque aí o que foi falado aqui vai fazer sentido para você. Se você convidar Jesus para ser o teu Senhor e o teu Salvador, e fizer uma aliança com Ele, Ele vai te dar um presente, o Espírito Santo virá sobre você, e esse Espírito te convencerá, e você verá a obra de Jesus na tua vida. Então, se você quer fazer essa aliança com Jesus, se você quer receber o Espírito Santo de Deus, se você quer ter essa experiência com o Espírito Santo, eu convido você, sai do seu banco e vem aqui à frente, que nós queremos orar por você. Nós queremos colocar o teu nome diante do Senhor. A música tocará e você pode vir. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo. Ele está na casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não
Cadê o intercessor aqui na frente? Precisamos de um intercessor aqui. Nosso amigo Luiz está entregando a vida para Jesus, está aqui. Talvez você tenha vindo com alguém que às vezes está com vergonha de vir, pode trazer seu amigo. Eu quero abrir uma segunda oportunidade para aqueles que estão afastados da casa do Pai, longe da casa do Pai, e precisam voltar para a casa do Pai, precisam voltar para a família. Por algum motivo você foi machucado, por algum motivo você teve dificuldade. Hoje é o tempo de se reconciliar com Deus e se reconciliar com a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor abre essa oportunidade. A porta está se abrindo para você. Ela pode ser estreita, mas é o caminho que leva à salvação. A porta larga está lá fora, e é um caminho que leva à perdição. A porta estreita leva a Jesus. Então, se você sente o Senhor te chamando de volta para casa, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero me reconciliar com a igreja, eu preciso acertar a minha vida, venha aqui à frente. Nós queremos receber você. É o papai te convidando, te abraçando. Aleluia. E vamos dar mais esse tempo, e daqui a pouco vem o terceiro desafio. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Estremece. Aleluia. O primeiro desafio foi para fazer uma aliança com Jesus, entrar em aliança com Ele. E você que tomou essa decisão teve a sua primeira experiência com o Espírito Santo, porque foi Ele que te convenceu. O segundo desafio foi para você se reconciliar com Deus, voltar para casa. E o terceiro desafio é para perseverança. Jesus diz: permaneçam, perseverem. Você precisa responder para Ele. O que você vai fazer diante desse desafio? Que essa perseverança é permanecer nele, permanecer na palavra e permanecer no seu amor. Isso vai te custar algo. A salvação é de graça. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas a santificação e o processo, a jornada cristã, o divino processo, vai custar tudo para você. Tudo que Deus pedir. E aí entre você e Ele. Mas para isso você precisa perseverar. Perseverar pela sua alma, perseverar pela sua família, perseverar pela sua espiritualidade, perseverar para que o seu eu morra e Jesus se manifeste em você através de você. Perseverar entregando tudo o que Ele pedir para você. Perseverar para ouvir e obedecer. Perseverar refletindo, meditando na palavra, se enchendo da palavra, cuidando para fazer tudo conforme está escrito. Então só os seus caminhos se prosperarão. Perseverar em ser sal na terra e luz neste mundo. Perseverar
não desistir, não abrir mão da confiança no Senhor, porque nós não somos dos que desistem e retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para a vitória, dia após dia, custe o que custar. Então, diante de Deus, Ele está aqui. Qual será a sua decisão? Agora eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu quero que você fale com Deus. Aí é onde você está. Você fale com Ele, porque Ele está falando: meu filhinho, permaneça em mim, se relaciona comigo, me conheça. Meu filhinho, permaneça na minha palavra, porque quando você permanece na minha palavra, você me conhece, conhece o meu coração e tudo que eu ordenei. Filhinho, permaneça no meu amor, porque o amor constrói. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ágape, que flui do coração de Deus para o nosso coração, que faz você se mover no sobrenatural. Os milagres que Jesus fez foi por causa do amor. O amor liberou de Deus um poder extraordinário, que fez coisas extraordinárias. Não é o amor dele que nos constrange? Qual vai ser a sua resposta? Ele pergunta: filho, você vai perseverar? Você vai perseverar? Você vai permanecer? Você vai continuar me buscando e buscando a minha glória? O que você vai responder para ele? Reflita sobre isso, porque isso vai repercutir na sua vida a partir de hoje de uma forma sobrenatural. Nós vamos cantar mais uma canção e você vai continuar falando com Deus e vai se posicionar nessa noite. Ele requer de você um posicionamento. Com quem você está? Como você vai perseverar? Então fale. Vamos. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Tenho um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Vamos juntos ouvir. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Existe um derramar do Espírito neste lugar. Não perca a oportunidade. Gastarei minha vida aos seus pés.
Diga mais uma vez: eu não vou parar. Eu não vou parar. Darei minha vida aos seus pés. Não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Declare isso. Eu sei que muitos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus. Ei, muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos, então deixamos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vamos lá, as vozes, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Levante as suas mãos aos céus como quem recebe uma bênção. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazaré, obrigado pela tua obra em nossas vidas. Obrigado pelos louvores, pela adoração. Obrigado pelos que trabalharam na recepção, na integração. Obrigado pelos que trabalharam na mídia, Senhor, no ministério infantil. Muito obrigado por todos que serviram na tua casa hoje, de alguma forma oferecendo ao Senhor um sacrifício de louvor e adoração. Recebe o nosso coração, Senhor, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todo o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém, 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 aleluia.